A todas e a todos, em nome do diretor do Centro de Investigação, Joaquim Veríssimo Serrão, declaro aberta a 212ª sessão da Assembleia de Investigadores do Centro de Investigação, professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Vai usar a palavra o diretor do Centro de Investigação, professor Dr. Martim Vicente Rodrigues. Muito boa tarde. Naquela solidariedade que sempre nos une, neste amor que nós temos à ciência, neste amor que nós temos à cultura, e por outro lado, sempre com aquela necessidade do conhecimento mais elevado para cada dia que temos. Sendo assim, eu quero louvar o Centro de Investigação, o Sr. Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, porque mais uma vez está a reafirmar em alta importância a riqueza da cultura com a sessão de hoje. Mas quero adiantar que esta é a Assembleia de Investigadores número 212 e temos, Virgílio Arruda, uma forma especial de estar na memória do património material e imaterial. Um homem que ficou para sempre connosco, justamente daqueles que conheceram naquela altura, que era o ponto de partida, que era o adeus a um tempo que não se podia suportar e nós o encontramos. Quero também adiantar o seu pensamento, o pensamento daquele homem ilustre, escreveu a separata dos Anais da segunda série, volume 30, da Academia Portuguesa da História. Assim, nós podemos dizer, a sessão solene conta com a abertura pelo diretor do jornal Correio do Ribatejo, o jornalista Paulo Narciso, a simplicidade e a concentração, a nitidez, a influência e o desafio do Correio do Ribatejo. Temos que dizer ainda que a apresentação da separata Santarém Setecentista, a Academia Scalabitana e o padre Luís Montejo Matoso será feita pelo académico correspondente, a Dr. Virgílio Arruda. Pelo doutorando Luciano Mendes. Também Memórias dos Tempos Diferentes e Evocativos da Academia Scalabitana, da Academia Portuguesa da História, pelo professor Dr. Correia Monteiro. Eu queria saudar propriamente da Academia Portuguesa da História a Sra. Professora Manuela Mendonça, Presidente da Academia da História. Por outro lado, a Sra. Professora Fátima Reis, por sua vez, tanto deve a esta cidade, e esta cidade também tanto lhe deve pela memória que ela cá deixa. Também assim, eu quero adiantar, o Virgílio Arruda aqui está em qualidades distintas, lembrado, destacado e quanto celebrado. Eu posso dizer que, pelo professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, um dia o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão disse: é o cronista mor de Santarém. E seu termo, não esqueçam as freguesias. Por outro lado, houve um homem que era o professor Dr. Pedro Calmon, um homem que era muito amigo também do professor Veríssimo Serrão, mas também muito amigo do Veríssimo, mas também do Virgílio Arruda, e que em certa altura ele disse um dia: o Arruda, você é a crónica viva de Santarém. Ora bem, Virgílio Arruda ficou em mim profundamente marcado pelos acontecimentos que vivi nas suas conferências, apresentação de livros, posições diversas, culturais. Eu posso dizer que, para mim, ele me impressionava, até pelos tempos. Era um jornalista que sabia criar um ambiente de cultura, transmitir emoções, dar notícias da última hora, descobrir histórias e projetar o futuro. Numa palavra muito breve, recordo a sua presença quando, no 4º centenário dos Lusíadas, na inauguração do padrão levantado pelo meu colégio Flor Bela Espanca, em Pernas. Aí, ele sempre com aquela sua posição, uma vez que estávamos numa altura em que o meu colégio sofria a dor levada por mim, nos meus 20 e poucos anos, em que, por sua vez, de vez em quando um aluno meu era preso pela PIB.
Enquanto, por outro lado, eu vivia aquele estremecimento de um tempo em que nunca sabia como é que iria ser o dia da manhã. Por sua vez, eu tinha um professor, que era o Padre Zé Nobre Infante, que era altamente meu amigo, e dizia: eu não sei o que ainda lhe pode acontecer. Porquê? Porque eu gostava de me dar, precisamente, com toda aquela gente. O colégio chegou a ter 750 alunos, enquanto, por outro lado, muitos, ainda quando acabavam lá os torneados, iam com serraduras para dentro das aulas, e, por sua vez, o Martim Vicente Rodrigues os apoiava. Por sua vez, nada tinha a ver com as suas ideias, e eu ajudava-os até no cumprimento da sua ideia e do seu sentido político, explicando sempre como a política era uma ciência evolutiva. E isso lhes falava eu muito. Por outro lado, eu devo dizer que o Virgílio Arruda chegou a ir ao meu colégio falar sobre Alexandre Herculano, juntamente com o professor Joaquim Veríssimo Serrão. E isso era uma coisa que me ficava propriamente num sentido de que ele era um homem, o Virgílio Arruda era aquele homem que, por sua vez, muito sabiamente encaminhava as coisas nas normas do presente, mas aspirava sempre posições do futuro de uma forma muito, muito interessante. Eu posso dizer que Virgílio Arruda era filho de um republicano, João Arruda, um homem que estudei, que também muito fiquei a admirar, que é importante sublinhar do pai dele. Era um homem preparado para a luta da vida. Chegou a imprimir sozinho todo o jornal. Por outro lado, vivia aqueles sabores justamente tão próprios ali dos fins do século XIX. Os meios técnicos eram escassos e o jornal era composto manualmente. Conta-se que um tipógrafo trabalhava cerca de 10 a 12 horas diárias na Casa da Obra, a que hoje chamamos tipografia, para garantir a formação do jornal. João Arruda faleceu em 19 de maio de 1934, ficando como diretor do jornal o seu filho, Virgílio Batista Cravador Arruda. O projeto de vida desta Assembleia de Investigadores apresenta a palavra do diretor Correio do Ribatejo, jornalista Paulo Narciso. As conferências do doutorando Ludgero, antropólogo, e do professor Dr. Miguel Correia Monteiro, da Academia Portuguesa da História. Muito melhorado por terem aceitado o meu convite, mas perdoem, eu estava deserto por um dia ter a oportunidade de trazer o Dr. Virgílio Arruda numa Assembleia de Investigadores. Muito obrigado. Vai agora usar a palavra o diretor do jornal Correio do Ribatejo, João Paulo Narciso. Boa tarde a todos. Eu, habituado que estou a pensar com a ponta dos dedos, decidi então escrever pouco, mas é o hábito da escrita, não pensarmos a escrever. Então, cumprimento primeiro os excelentíssimos professores Dr. Martim Vicente Rodrigues, excelentíssimo Sr. Professor Dr. Miguel Correia Monteiro, excelentíssimo Sr. Dr. Ângelo Mejero Mendes, caro como sócio nesta luta por manter um jornal centenário, Sra. Vereadora, minhas senhoras, meus senhores, caros amigos. Em boa hora, o Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão e a Academia Portuguesa da História se lembraram do Dr. Virgílio Arruda e da reedição da separata Santarém Setecentista à Academia Scalabritana e o Padre Luís Montes Matoso, assinada por quem foi o diretor do Correio do Ribatejo durante cerca de 54 anos e 8 meses. Lembrar os fortes laços que ligam o Dr. Virgílio Batista Cravador Arruda a Santarém, aqui, nesta hora, significa evocar páginas da história de Santarém e da cultura portuguesa. Cabe-me, nesta sessão, falar-vos de um jornal que, em abril do próximo ano, entra no seu 134º ano de publicação ininterrupta, depois de fundado por João Arruda, já aqui foi dito, a 9 de abril de 1891.
Nessa primeira edição, João Arruda, um jovem de pouco mais de 20 anos, nascido na Ribeira de Santarém, filho de uma família de tipógrafos, deixava a pergunta em editorial: para onde vamos? Interrogação terrível, como ele próprio lhe chamou, esta que vemos espumada nas densas e espessas brumas que cobrem o nosso horizonte social e político. E cito: João António Arruda conhecia bem a imprensa nacional e regional da época. Republicano convicto e moderado, admirador de António José de Almeida, de Ginastão Machado, envolveu-se nos acontecimentos que aceleraram o fim do regime monárquico. Após a revolta republicana de 31 de janeiro no Porto, o jovem tipógrafo fundou a tipografia moderna no Largo do Seminário, em Santarém, onde passou a imprimir o jornal Correio da Extremadura. Dr. Virgílio Arruda, seu filho, prosseguiu a missão de seu pai à frente deste jornal, que já a 4 de janeiro de 1936 se definia como um semanário regionalista, envolvido em todas as manifestações conducentes à criação administrativa da província do Ribatejo. E em janeiro de 1945 mudou mesmo de nome. Deixou a Extremadura e passou a designar-se Correio do Ribatejo. Santarém acolheu bem a mudança. Virgílio Arruda, no Correio do Ribatejo de 20 de janeiro de 1945, comprovou que foi bem compreendida a nossa atitude ao fixar este ribatejante título no cabeçalho do velho Correio da Extremadura. E dizem-no as muitas cartas que recebemos de concordância e aprovação por parte dos nossos amigos e leitores, escreveu. A tipografia deixou de funcionar no final de setembro de 2005, quando foi impresso o penúltimo jornal Correio do Ribatejo a preto e branco. Deixou-se de ouvir o barulho das máquinas que marcava a compasso o andamento de quem circulava na rua direita. Hoje, o ensurdecedor silêncio tem pressa em acompanhar um rol de inovações e transformações tecnológicas que registámos nos primeiros 24 anos deste século. João e Virgílio Arruda sabiam desenhar searas de letras em folhas hoje amareladas pelo tempo. Nada sabiam sobre robótica, internet, realidade virtual, impressão 3D ou inteligência artificial. Não quero acreditar que os editores de meios que ainda imprimem, como nós, o façam por simples amor à camisola, em nome de uma causa de antanho, mas ninguém se consegue prever o futuro. Recuso-me a acreditar que o papel impresso possa tornar-se obsoleto. Mas esses são desafios que se levantam diariamente a projetos centenários como o do vosso Correio do Ribatejo, que luta pelo reconhecimento, que tarda, e friso que tarda, da elevação da imprensa centenária portuguesa a património cultural e material da Unesco. Mas foquemos-nos no homem que dedicou uma vida inteira a este jornal, do qual foi diretor, já aqui foi dito, há quase 55 anos, e que hoje aqui, em boa hora, em muito boa hora, lembramos. Poucos terão amado tanto a cidade de Santarém e a província do Ribatejo como o saudoso Dr. Virgílio Arruda, nos milhares de páginas que escreveu e nas nobres causas que sustentou em defesa dos valores regionais em que se envolveu, numa entrega total a uma obra em que ressalta o amor à sua terra, uma paixão telúrica presente no jornalismo, na escolha dos temas de história, no seu trabalho de narrador, em particular de viajante, culto, minucioso, rigoroso, capaz de comunicar o que viu, o que o sensibilizou em textos que transmitem encanto e nos dão o grande prazer de viajar com ele através da leitura das suas obras. Os seus textos deveriam ser mais divulgados, pois falar em literatura de viagens do século XX, mas desconhecer os itinerários sentimentais é, contra mim, uma grave lacuna cultural. Num país que fala tanto de turismo cultural e de itinerários de fé, seria boa ocasião para reeditar e divulgar a literatura de viagens na perspectiva de Virgílio Arruda. Em 2006, já na minha direção, o Correio do Ribatejo promoveu um interessante ciclo de conferências comemorativas do centenário do nascimento do nosso homenageado de hoje. Os grandes homens são como umas grandes montanhas, não se podem ver de perto. Não é, Sr. Professor? Foram palavras sábias do Sr. Professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, proferidas numa dessas conferências. Noutra, o saudoso Dr. Leonardo Ribeiro de
e se tivesse enverdado pela parte da pintura, seria um impressionista. Se não, disse, e cito, desenho-se a luz e a cor cuja evolução ele nos descreve primorosamente no Circo de Nimes, não vos recorda aquele conjunto de telas de Monet onde só varia a luz das diferentes horas do dia. O Dr. Virgílio Arruda foi ainda muito apreciado no Brasil, elogiado por Pedro Calmon, no Instituto, já que eu referi também, no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. A amizade do reitor fez dele membro do Instituto Geográfico e a admiração do professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão fez dele correspondente da Academia Portuguesa da História, que serviu com idêntica postura de valor científico e de dedicação pelos seus pares. A Academia Portuguesa de História, que em sessão, corrijo-me, Sr. Professor, se eu estiver errado, sessão 17 de junho de 1977, penso que foi, aprovou a proposta do Conselho Académico para a admissão do Dr. Virgílio Arruda na categoria de académico correspondente. Assim, entendeu a Academia por considerar, na minha opinião bem, que os estudos de história regional, a investigação de temas locais, são tarefa louvável para o melhor conhecimento da história pátria. Correio da Extremadura, Correio do Ribatejo, Virgílio Arruda estão unidos numa longa vida em comum. O jornal relata o cotidiano da cidade, do concelho, de pequenas localidades e da região. O brilhantismo do seu fundador e de seu filho, Dr. Virgílio Arruda, soube transformá-lo num veículo de informação que percorreu períodos de tempo do salazarismo ao marcelismo, do 25 de Abril à entrada de Portugal na Europa, estabelecendo a cumplicidade entre antigos e novos colaboradores numa clara renovação que lhe permitiu chegar aos nossos dias. Noutra das conferências, no âmbito da já aqui referida comemoração do centenário do nascimento de Virgílio Arruda, o professor Dr. Justino Mendes de Almeida recordou 4 livros que, em seu entender, constituem a súmula de milhares de páginas que, com extrema devoção e regularidade, Virgílio foi publicado. Em 1971, Santarém no Tempo. Em 1972, Presença de Cabral nas Rotas do Futuro. De 73, O Ribatejo na vida de Camões e na obra de Fialho. E em 74, Os Itinerários Sentimentais. São todas elas pérolas que reluzem no papel. Para o antigo reitor da Universidade Autónoma de Lisboa e em Santarém no Tempo, que Virgílio Arruda mais profundamente expressa o enraizado afeto à terra-mãe e cujas páginas são autênticas folhas do livro de pedra que Garrett, inspirado, idealizou para Santarém. Na opinião de Justino Mendes de Almeida, o que dá maior valor aos trabalhos de Virgílio Arruda é a conjugação da história com a literatura e o estilo de que se serve ao descrever episódios tão emocionantes como o do Aléu, tão representado no sarcófago de Dom Pedro de Menezes. Assim se pode concluir que a obra que herdámos do Dr. Virgílio Arruda é a conjugação perfeita entre a história e a literatura. Virgílio Arruda, o cronista-mor de Santarém e do seu termo, como tão bem lhe chamou o seu professor Joaquim Veríssimo Serrão, acabou por falecer, 3 de janeiro de 1989. Deixou a sua livraria constituída por cerca de 5.000 volumes à nossa cidade. A Universidade Calabitana concedeu-lhe o póstumo Medalha de Ouro. Igualmente foi deliberado dar o seu nome a um novo arrumamento da cidade e ao auditório da Biblioteca Branca de Freire. Caro Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, a atual administração do Jornal Correio do Ribatejo, aqui presente, em força, estamos cá todos, está profundamente grata a Vossa Excelência por nos conceder tempo e espaço numa destas assembleias, a número 212, é a obra, tem vindo a organizar com assinalável êxito e reconhecimento. Ao existir, hoje, afirmando-se num presente que, com a pressa em que vivemos, quase nos obriga a que se funda com o futuro, quase no imediato, o Correio do Ribatejo, à imagem de outros jornais centenários que resistem e ainda se editam em Portugal, é a prova mais do que evidente de que o passado nunca acaba. Existe no presente para que possamos entender melhor o nosso futuro quando somos convidados a dar resposta a perguntas difíceis como a que João Arruda lançou no seu editorial no número da fundação do jornal em 1891. Para onde vamos? Termino com votos de um Santo Natal, de um próspero Ano Novo a todos os presentes na sala e aos que nos veem e ouvem pelo mundo. Obrigado.
Dr. Ludger António de Jesus Mendes. Frequentou o curso de Direito na Faculdade de Direito de Lisboa, licenciou-se em Antropologia. Ok, obrigado, desculpe. Licenciou-se em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, efetuou pós-graduação e mestrado em Antropologia também pela Universidade Nova de Lisboa, tem como atividades desenvolvidas desenvolve na Federação de Folclore Português, na Associação de Estudos e Defesa do Património Histórico e Cultural de Santarém, na Casa de Cultura de Santarém, FAOS, na Câmara Municipal de Santarém, onde foi vereador, e também na Assembleia Municipal, onde foi membro, na Comissão Executiva da Feira do Ribatejo, na Associação de Futebol de Santarém, no Festival Internacional de Folclore, integrando a Feira do Ribatejo, na Comissão das Comemorações do primeiro centenário do Jornal Correio do Ribatejo e ainda no Movimento de Cidadãos de Santarém. Dos seus cargos atuais destacamos o Festival Celestino Graça, a Festa das Artes e das Tradições Populares do Mundo, onde é o Presidente da Comissão Executiva, colóquios, conferências e congressos, apresentação de comunicações em centenas de eventos em todo o país, incluindo a região autónoma da Madeira, Açores, e em vários países, França, Hungria e Venezuela. Continua na direção do Grupo Académico de Danças Ribatejanas. Salientamos também das suas publicações, algumas, a dimensão da etnografia na escrita de Alves Redol, Vila Nova da Braquinha, atas do segundo Encontro de Cultura Popular do Ribatejo, o Tejo e a criação do Gado Bravo, lendas e tradições e costumes do Concelho de Santarém, Tauromaquia e feiras as tradições em Santarém, a dupla dimensão do património cultural popular, onde a espiritualidade cruza com a matéria, no prelo livre das atas do 4º Encontro de Cultura Popular do Ribatejo, e ainda é membro do Centro de Investigação do Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Vamos agora ouvir a comunicação Separata Santarém Setecentista, a Academia Scalabitana e o Padre Luís Montes Matoso, pelo correspondente Virgílio Arruda, que será apresentada pelo Dr. Ludger Mendes. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Começo por saudar o Dr. Martinho Vicente Rodrigues, dedicadíssimo presidente do Centro de Investigação, professor Joaquim Veríssimo Serrão, o Sr. professor Dr. Miguel Correia Monteiro, vice-presidente da Academia Portuguesa da História, naturalmente também muito honra esta sessão, o Sr. diretor do Jornal do Correio do Ribatejo e sócio, meu caro amigo João Paulo Narciso, a Sra. Vereadora Dr. Manuel Estevão, todos os presentes, a quem agradeço efetivamente o estarem aqui nesta sessão onde se pretende tributar justiça e fazer homenagem à figura e à parte da obra do saudoso Dr. Virgílio Arruda. Esta iniciativa tem ainda mais pertinência pelo facto de que esta apresentação resulta de um trabalho notável que foi desenvolvido pelo Dr. Virgílio Arruda, onde é bem notória a clarividência do seu estudo, onde igualmente se faz também homenagem a tantos dos filhos ilustres desta terra que tanto se deram para o seu engrandecimento e que hoje praticamente radicam no esquecimento, o que é efetivamente lamentável. Estas sessões têm, para além de tudo o resto, o grande mérito de se quiser prestar justiça a quem dela é credora, pelo tanto que fizeram por Santarém, pela cultura e pelas artes. Por isso, duplamente saúdo também o Sr. professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, porque efetivamente esta é uma sessão, como bem dizia o nosso caríssimo João Paulo Narciso, está certa no tempo. Mas embora que tivesse sido antes, não se teria perdido nada. Mas, como diz o nosso povo, de quem sou grande aprendiz, mais vale tarde do que nunca. E cá estamos então para prestar essa homenagem. Esta sessão tem ainda mais significado pela grata circunstância de estarmos a escassos dias de assinalar o 156º aniversário sobre a data em que, por alvará de 24 de dezembro de 1868, referendado pelo rei Dom Luís I e assinado pelo Marquês de Sá da Bandeira, Santarém foi elevada a cidade, deixando na sua esteira a importância e o valor
que haveriam de levar Almeida Garrett a considerar esta urbe como a princesa das nossas vilas. A Separata dos Anais, segunda série, volume 30, publicada em 1985 pela Academia Portuguesa da História, cuja segunda edição aqui e agora é apresentada por louvável iniciativa do Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, constitui um labor de elevado quilate do saudoso académico, historiador, jornalista, Dr. Virgílio Arruda, subordinado ao cativante tema Santarém Cientista, à Academia Scalabitana e ao Padre Luís Montes Matoso. Estes temas são deveras relevantes para melhor ficarmos a conhecer a história de Santarém. O que, aliás, tanto o saudoso Dr. Virgílio Arruda como o professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, igualmente um dos mais diletos filhos de Santarém e sempre lembrado reitor da Universidade de Lisboa e presidente da Academia Portuguesa de História, entre outras tão destacadas funções, e bem assim como também o seu professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, a quem cumpre tecer infinitos agradecimentos pelo tanto que tem feito na superior direção deste centro de investigação, ao qual assegurou uma projeção nunca antes sonhada e que já extravasa por tantos países estrangeiros, como pela obra notável que vem construindo para a exaltação da cultura e do património do Ribatejo e de Santarém. Cumprindo muito modestamente felicitá-lo pela mais recente publicação, obra em 3 volumes dedicada às freguesias do concelho de Santarém, abordadas em múltiplas e complementares dimensões, a cuja apresentação pública tivemos a grata felicidade de assistir, aqui mesmo, neste Salão Nobre dos Espaços do Concelho, há apenas 8 dias. Quanta informação podemos extrair da agradável leitura desta obra que agora se apresenta em segunda edição, que nem pelo facto de tratar de uma análise profunda à literatura dispersa e, em muitos casos, então inédita, sobre Santarém, daquela época, resulta tão elegante e sedutora na brilhante pena do saudoso Dr. Virgílio Arruda. Tive o privilégio de conhecer pessoalmente o Dr. Virgílio Arruda, meu primeiro diretor no jornal Correio do Ribatejo, fundado por seu saudoso pai, Sr. João António Arruda, em 9 de abril de 1891, então sob a designação de Correio da Extremadura, e que por ele foi dirigido nos primeiros 45 anos de ininterrupta publicação. Até que, em 13 de janeiro de 1945, atualizou a sua denominação para Correio do Ribatejo, fazendo jus ao vencimento da causa a que o próprio jornal deu corpo e alma em 1936, logrando alcançar a autonomia administrativa do Ribatejo e constituindo-se formalmente a província do Ribatejo, sendo então o jornal já liderado pelo Dr. Virgílio Arruda, que o dirigiu durante 54 anos, até à hora da sua morte. As páginas do Correio do Ribatejo, onde tenho a subida honra e o grato privilégio de colaborar desde 1977, e que têm sido engrandecidas pela pena brilhante e pela sabedoria imensa de alguns dos seus sempre lembrados colaboradores, de entre os quais evoco também, para além dos anteriormente citados, o saudoso professor Dr. Justino Mendes de Almeida, ilustre camonista, a cujo grupo de gente ilustre, junto com a companhia do nosso distinto amigo e ilustre académico, professor Dr. Vítor Serrão, que também, há cerca de 2 semanas, apresentou o excelente livro sobre Santarém, o Ribatejo e o príncipe dos nossos poetas, Luís Vaz de Camões. Santarém pode ufanar-se de ser berço de alguns dos mais ilustres académicos portugueses, o que nos faz curvar perante a grata memória dos que já partiram e render as mais justas homenagens aos que ainda temos o privilégio de encontrar entre nós. Quis a circunstância profusamente narrada pelo Dr. Virgílio Arruda de em Santarém terem nascido algumas das primeiras academias portuguesas, embora, claro está, dimensionadas à escala local e regional, não obstante terem contado entre os seus membros com figuras ilustres de outras paragens da geografia pátria. Em 8 de dezembro de 1720, fundava-se por decreto régio de Dom João V a Academia Real da História Portuguesa,
que haveria de ser modelo e inspiração para tantas outras academias disseminadas em alguns dos centros culturais mais evoluídos do nosso país, sendo que só em Santarém, nessa época, coincidiram as academias dos laureados, que foi fundada apenas uma semana após a Real Academia da História Portuguesa, dos singulares, dos apolíneos, dos aventureiros escalabitanos, presidida pelo reverendo Padre Luís Montes Matoso, e a Academia Escalabitana, fruto de uma reestruturação da Academia dos Aventureiros em 1746. Ainda que possa duvidar-se do mérito ou da grandeza destas academias, o Dr. Virgílio Arruda lembra-nos muito judiciosamente que elas comungaram do ambiente de exaltação que caracteriza o reinado de Dom João V e foram, em várias terras do país, bons agentes difusores da cultura. A leitura deste excelente trabalho do Dr. Virgílio Arruda oferece-nos uma catadupa de informação sobre Santarém daquelas eras e a referência detalhada dos assuntos passados nas diversas sessões encanta-nos pela natureza dos temas abordados em cada uma. Penitenciava-se o Dr. Virgílio Arruda a quando da apresentação desta comunicação aos seus ilustres pares da Academia Portuguesa da História, da exiguidade do tempo de que dispunha para discorrer sobre tanta e tão importante matéria, cerca de 50 minutos. Pois, que direi eu, modesto dissertador, disponho de tanto menos tempo e, sobretudo, de imensamente menos engenhoidade. Concorre a meu favor, neste caso, o facto de todos poderem agora aceder à informação então prestada e, mais ainda, ao texto da obra Santarém Ilustrada, do Padre Luís Montes Matoso, resgatada ao ineditismo pela ação notável e digna dos maiores encómios da Junta de Freguesia de Marvila, corria o ano de 2011, e então presidida pelo Sr. António Carlos Marçal, por influência e orientação do Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, que cuidou de todos os aspectos relacionados com a sua transcrição do texto, para além do excelente estudo introdutório que tanto facilita a nossa compreensão sobre o teor desta obra, cuja publicação já tinha sido muito justamente reclamada pelo Sr. Dr. Virgílio Arruda e pelo Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Não vislumbrando o interesse numa dissertação mais aprofundada da Separata dos Anais, dedicada a Santarém setecentista, a Academia Escalabitana e o Padre Luís Montes Matoso, da autoria do Dr. Virgílio Arruda, nem tampouco da obra Santarém Ilustrada, da autoria do Padre Luís Montes Matoso, porque para tanto me falta a necessária competência e até porque se trata de obras já disponíveis, não me eximo, contudo, a referir alguns dos temas nela abordados nas diversas sessões da Academia Escalabitana, numa tentativa, certamente pouco apelativa, mas bem intencionada, de vos sugerir a atenta leitura destas obras. Por mero exemplo, refiro a 19ª sessão que teve lugar a 13 de janeiro de 1751, sendo consagrada à aclamação do rei Dom José I, e logo ali se refletiu um candente problema, qual era o de saber que virtude é mais precisa a um rei para o bom governo da sua monarquia: premiar beneméritos ou castigar delinquentes. A 32ª sessão, a qual se verificou a 29 de abril de 1753, foi dedicada à memória do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques, tendo Dom José da Silva, pregador do convento de Santíssima Trindade da Vila de Santarém, discorrido, com grande erudição, sobre se a nobre e leal Vila de Santarém está mais obrigada ao Sr. Dom Afonso Henriques por a libertar ao julgo agareno, por assalto, ou por lhe conceder a sua real estátua, que se conserva e venera, colocada sobre o pórtico da ermida de São Miguel, situada na Alcáçova, ou castelo da mesma vila. Algumas páginas envolvidas na tão agradável leitura desta brilhante comunicação, habilita-nos o Sr. Dr. Virgílio Arruda com mais esta referência. A terceira sessão do ano de 1753 da Academia Escalabitana foi celebrada no dia 1 de julho, sob presidência do Dr. Jacinto Freire de Mendonça e Santa Maria,
capelão fidalgo e cónigo doutoral na Real e Insigne Colegiada da Vila de Santarém, que versou este tão interessante assunto. Não é perfeito príncipe o que pelos estudos e ciências faz sábio, mas aquele que sabe reinar com máximas prudentes, vencendo os inimigos, sem vestir-se como soldado e recuperando domínio sem desamparar o trono. E a Gazeta de Lisboa informa ainda que se questionou o seguinte tema: que virtude constitui um príncipe no sumo grau de herói? O exercício no valor da guerra ou o exercício da justiça na paz? Nesta notável e inspirada comunicação, o Sr. Dr. Virgílio Arruda tece loas à Ribeira de Santarém, que lhe serviu de berço, para nos dar conta, especialmente através da correspondência do Padre Luís Montes Matoso, da importante circulação fluvial no Tejo e dos portos da Ribeira e do Alfange, nos quais, para além das mercadorias que circulavam entre Santarém e a capital do reino, viajavam também os livros que este erudito pároco ia colecionando em curiosíssimos e delicados negócios, envolvendo a celebração de missas como forma de pagamento pela aquisição dos livros que tanto o fascinavam. O Tejo, curiosamente o título de um jornaleco que o Dr. Virgílio Arruda ia redigindo e dirigia na sua Ribeira, em parceria com o seu amigo Henrique Dias Vigário, em manuscritos, como em manuscritos se perpetuaram tantos escritos do Padre Matoso, nomeadamente a Gazeta de Lisboa, que cumpria religiosamente a sua periodicidade semanal de informar sobre tantos e tão diversos temas, revelando-se determinante para o esclarecimento de interessantes assuntos que compõem a história de Santarém e do país dessa época. O Padre Luís Montes Matoso foi uma figura relevante no seu tempo, e as informações que o Sr. Dr. Virgílio Arruda obteve por intermédio do Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, da Biblioteca da Academia das Ciências de Lisboa, sobre a sua tomada de hábito em 14 de agosto de 1720, adotando primeiro o nome eclesiástico de Frei Luís de Santarém e, um ano mais tarde, o de Frei Luís de Assunção, por grande devoção à Nossa Senhora de Assunção, são preciosas. Nessa circunstância, evidenciou uma notável inteireza de caráter ao declarar sob sua honra que, se em algum tempo me acharem do comedimento tal por onde não possa ser religioso, haverei minha profissão por nula, de nenhum vigor, e me poderão deitar fora. Lembrar o Padre Luís Montes Matoso, que foi franciscano, laborioso historiador, que depois havia de ser lente do Real Colégio de Santa Catarina dos Olivais de Santarém, e autor da História de Santarém Ilustrada, e bem assim como das Memórias Sepulcrais da Lusitânia, para além de como oportunamente o salientou o Sr. Dr. Virgílio Arruda, ter sido um pioneiro na atividade de jornalista, constitui uma dupla homenagem. Ao Dr. Virgílio Arruda, que teve o mérito de resgatar a sua memória do olvido e dar-lhe a importância que o seu labor tanto justifica. E o próprio Padre Luís Montes Matoso, pelo valioso contributo que prestou à divulgação da história de Santarém, num tempo em que igualmente se destacou o Padre Inácio da Piedade de Vasconcelos, autor de História de Santarém edificada, sendo que não abundam as referências a qualquer esboço de cooperação intelectual entre ambos, numa vila tão dada às coisas da cultura e das artes. Enigmático. Termino este já longo e desluzido arrazoado, citando um excerto da brilhante comunicação do Sr. Dr. Virgílio Arruda, vertido na página 264 dos Anais. Em louvor do notabilíssimo esforço de Frei Luís Matoso, em desagravo do esquecimento a que foi votado o historiador da nossa pequena pátria, o pioneiro do jornalismo português, tivemos por aceitável este nosso modesto trabalho de investigação. Estes subsídios para uma mais perfeita resenha de uma vida que continua por conhecer e de uma obra que continua por publicar. Ressalve-se a circunstância de que, entre a data desta comunicação e o ano de 2011, já se cumpriu um dos desígnios anteriormente citados. A história ilustrada de Santarém
felizmente, já foi publicada, no que se deu um louvável contributo para o conhecimento da história da nossa tão querida cidade de Santarém. Muito obrigado. Segue-se o momento de debate, onde as perguntas devem ser magras que nem preios. Vamos começar já com... É o Sr. Professor já? É o Sr. Professor. Depois baixamos. Acabámos de ouvir uma outra conferência e, por outro lado, levar aos pontos essenciais. O Centro de Investigação está em 33 países do mundo. Que belo é, para o momento, que isto parta para o mundo. Enquanto, por outro lado, tem 1000 e tal menos. Que belo é que isto parta justamente para o conhecimento de cada um daquilo que Santarém não fecha a sua história de muralhas, mas sim, propriamente, a faz transbordar. E que belo momento para dizer sobre a separata conseguida, agradecer ao Dr. Silva Branco o que foi a oportunidade de nos acompanhar. Quando houve um pequeno lapso, não hesitou em uma contracapa. E, por outro lado, tudo foi facilitado. Muito se deve ao Dr. Silva Branco, que, por sua vez, nunca esquecemos, e também trazemos aqui a presente, ali da livraria escolar, o que foi, na verdade, aquele seu tio, em que propriamente, na sua posição política, na sua própria posição de atender os clientes e que mais. No entanto, também tenho que agradecer à doutora Ana Castelo o que foi o seu trabalho, quando, por sua vez, eu me debrucei a caminhar, vezes sem contas, até Évora, justamente para trazer a presente o que foi aquela história ilustrada, em que, por sua vez, tanto o trabalho que teve que haver em consulta de documentação, que até o professor Veríssimo Sadão se admirou, e uma vez ainda foi comigo. Por outro lado, muitas vezes a Manuela a acompanhar, enquanto, por outro lado, o próprio Presidente da Junta, e, por sua vez, nunca me faltou a ajuda da doutora Ana Castelo, por sorte, precisamente para aquela obra. Como, aliás, lá está, no centro, fica para todo sempre, aqueles seus pilares que lá deixou para a sustentação daquilo que se continuou naquela forma de arquivar, naquela forma de expor propriamente as diversas situações e posições. Não tenho mais nada a dizer, não seja um agradecimento de tal conferência, em que, por sua vez, bem substanciada fica. No entanto, vou fazer um pedido. Eu vou fazer um pedido que seja dado a todos os presentes, uma separata. Obrigado, Sr. Alguém quer intervir do público? Não havendo mais questões, vamos continuar a nossa Assembleia. O Sr. Cunha. E é o Dr. Cândido da Silva. Ouvimos agora muito falar do Virgílio Arruda. Eu já fiz a pergunta ao Sr. Diretor do Jornal Correio do Notário o seguinte: onde poderemos encontrar obras do Virgílio Arruda? Terá a altura de haver novas edições ou quem se habilitará a fazê-los? Obrigado. Muito obrigado. Professor Dr. Cândido Azevedo já, e depois o professor Eurico também. Sim, não? Não, eu estava a dizer que... Era para o senhor... Já agora... É uma informação apenas. Eu, nos anos 90, como toda a gente sabe, andei por Timor em pesquisas para a minha tese e foi com agradável surpresa que em Dili, no arquivo histórico de Dili, fui encontrar livros do Dr. Virgílio Arruda. Como tinha trabalhado em Santarém, tinha conhecido o nosso Virgílio Arruda, diretor do Correio de Corrida 10, aliás, foi quando eu comecei a escrever alguns artigos para o Correio, estranhei como é que em Dili havia livros que falavam de Santarém, escritos pelo Dr. Virgílio Arruda. É apenas uma curiosidade que aqui deixo. Já agora, esses livros desapareceram?
a biblioteca foi destruída com a invasão, com uns tumultos que houve entre eles, aquilo tudo ardeu e os livros quase todos ficaram reduzidos à cinza. Agora sim, o professor Dr. Eurico Dias. Muito obrigado pela... Mais próximo. Eu não tenho grande jeito aqui para falar no microfone, mas... É só para ficar, para ouvirem em casa. Com certeza. Desde já agradecer as duas intervenções dos nossos dois conferencistas. Eu tenho uma pergunta que é sobretudo uma chamada de atenção. É que o motivo que dá a nossa separata e o nosso estudo do Virgílio Arruda é o padre Luís Montejo Matoso, que é estudado enquanto académico, enquanto um historiador, mas é também um dos grandes homens primordiais do nosso jornalismo. Ou seja, tendo em conta que aqui é focado à Gazeta, é focado também o principal editor da Gazeta de Lisboa durante décadas, até chegar o Marquês de Pombal ao poder, ela foi publicada. Quando ele chega efetivamente a um poder mais acérrimo, ela é extinta, mas também com a morte do seu redator, que era o José Freire de Montarroio Mascarenhas, que é aqui citado. Eu gostava de saber se tinham alguma ideia da perspectiva de Luís Montejo Matoso enquanto proto-jornalista, tendo em conta que ele publicou também ele próprio alguns periódicos, nomeadamente o Ano Noticioso Histórico, em que a história e o jornalismo aqui eram irmãs conceptuais, muito próximas. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço as três intervenções. A resposta ao Sr. Cunha, cumpre-nos dizer que, efetivamente, é uma missão da qual todos nos devemos empenhar, é promover a reedição de algumas das suas obras. Não direi daquelas obras que foram publicadas em género separatas, mas essencialmente dos próprios livros que têm efetivamente muito interesse: Santarém no Tempo, Itinerários Sentimentais, o livro sobre Camões e Fialho, o livro sobre Cabral, Pedro Alves Cabral e tudo isso. São de facto obras que merecem ser publicadas porque elas estão praticamente esgotadas. Foi feita pela Câmara Municipal de Santarém há uns anos uma reedição do livro Santarém no Tempo, o qual, contudo, também já está praticamente esgotado. Parece-me que ainda há alguns exemplares que se podem adquirir na Câmara Municipal, na Biblioteca Municipal de Santarém, mas muito poucos, se calhar, ou já nenhum, talvez. E aquilo que se vai conseguindo encontrar ainda é nos alfarrabistas, mas naturalmente que não é via de publicação corrente nem a desejada. E, portanto, devemos todos esforçar-nos no sentido de conseguir a sua reedição. Em relação ao Sr. Professor Cândido Azevedo e meu particular amigo, efetivamente é muito interessante e curioso como os livros do Dr. Virgílio Arruda lá chegaram, certamente pelas mãos de algum escalabitano ou de um historiador português, mas nós sabemos que o Dr. Virgílio Arruda era um escritor muito seguido. O jornal Correio do Ribatejo, naturalmente, projetou-o muito, porque desde sempre o jornal Correio do Ribatejo se considerou como um jornal onde a literatura é fundamental. Não é só um jornal para dar notícias das boas e das más, mas é um jornal que, na pleia de colaboradores que têm constituído a sua história ao longo de todas estas décadas, tem privilegiado muito a publicação de textos sobre história, sobre temas culturais. E, portanto, o Dr. Virgílio Arruda, que, para além de tudo o que já se disse, foi um homem atento ao seu tempo, foi um homem, de alguma maneira, soube viver, mesmo num tempo difícil, do Estado Novo, porquanto o Dr. Virgílio Arruda, que ocupou algumas funções, alguns cargos administrativos diretamente relacionados com o Estado Novo, nunca confundiu as coisas e nunca roubou espaço de intervenção no seu jornal a pessoas que eram conotadas com, enfim, uma ideologia mais aberta, mais vanguardista, que não era bem aceito pelo regime do Sr. Oliveira Salazar ou do Sr. Marcelo Caetano. Este estado de espírito do Dr. Virgílio Arruda permitiu, efetivamente, que as páginas do Correio do Ribatejo
Rio do Gico tem de muitos temas que são brilhantemente tratados e que por isso lhe deram uma grande auréola. É claro que isso dá um reforço em termos de imagem e personalidade ao próprio Dr. Virgílio Arruda, que assim, naturalmente, era seguido em muitas partes onde era possível chegar aos seus livros. Tentaremos também, naturalmente, fazer os esforços no sentido de reeditar o Santarém no Tempo, eventualmente em colaboração com a Câmara Municipal de Santarém, como foi a última edição, e os itinerários sentimentais. Tentaremos arranjar algum sponsor que possa, de alguma maneira, dar ânimo para que isso aconteça. Em relação à questão do Sr. Padre Luís Monteiro Matoso, efetivamente, ele é consagrado como jornalista até pelo próprio Dr. Virgílio Arruda, que mesmo neste texto de separado o refere, e dá nota em 2 artigos que escreveu em 1971 no Jornal Correio do Ribatejo, onde exalta efetivamente essa figura de jornalista, pioneiro do jornalismo, que foi o Padre Luís Monteiro Matoso. De facto, a Gazeta de Lisboa, um jornal, digamos assim, por comodidade terminológica, porque teríamos que discutir o conceito de jornal para saber se era ou se não era, era uma gazeta que dava notícias. As gazetas desse tempo bebiam muito daquilo que vinha da informação do exterior, que muitas eram meramente traduzidas e publicadas, às quais se acrescentavam algumas notas informativas sobre aquilo que acontecia no país ou na região. E da pena brilhante do Padre Luís Monteiro Matoso, inclusivamente, são descritas algumas coisas que hoje o Correio da Manhã não desdenharia publicar, nomeadamente notícias sobre crimes que aconteciam aqui pela zona. E, portanto, esse espírito de jornalismo, de estar interventivo na própria sociedade, é uma marca d'água do próprio Padre Luís Monteiro Matoso. Há referências de que uma grande parte dos números da Gazeta de Lisboa, especialmente no seu princípio, foram manuscritos pelo próprio. Porque, àquele tempo, os jornais eram manuscritos, não havia tipografias para os publicar, e, portanto, eram manuscritos, e houve muita intervenção direta, específica do próprio Padre Luís Monteiro Matoso, que depois, entretanto, ele faleceu e a Gazeta continuou, teve outros autores, teve outros redatores, dos quais não cabe agora aqui referir, senão por mera circunstância de que a Gazeta de Lisboa foi um órgão de informação, uma fonte de conhecimento muito importante, que por isso tudo nos apraz também registar e, tanto quanto possível, aceder. Um óbice que se levanta em relação ao acesso à Gazeta de Lisboa é que, não estando publicada, é de muito reservada consulta, o que acontecia com a própria história de Santarém Ilustrada, que felizmente conseguimos, por feliz orientação do seu professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, que esteja hoje disponível para todos nós. Mas o próprio Virgílio Arruda, nesta separata, dá nota dessa grandeza do próprio Virgílio Arruda. E dá nota até de coisas muito curiosas que eu não quis aqui amassar-vos com elas, da forma como na correspondência que era estabelecida pelo próprio Padre Luís Monteiro Matoso, vêm coisas muito curiosas, muito terra a terra, como o negócio que era feito até para a aquisição de livros, quer pela celebração de missas, quer inclusivamente para a aquisição de pipas de vinho, e inclusivamente chegava-se ao ponto de discutir o preço. Diz lá que isso está um bocado caro, mas já se faz um desconto, se encontra o melhor fornecedor. E outras notas que ele nos dá também a curiosidade é a importância do movimento fluvial do Tejo e dos portos da Ribeira e do Alfãs, onde se citam os barcos de rio acima, de água acima, que traziam as notícias e os livros e os vinhos licorosos do lado de Lisboa e que levavam depois coisas do Ribatejo para Lisboa. Mas a citação, inclusivamente, dos próprios arraios dos barcos e tudo isso, dá nota da capacidade e de conhecimento que o Padre Luís Monteiro Matoso tinha desta realidade. Ele era um clérigo, ele era um historiador, ele era um intelectual, ele era um jornalista, mas não deixava de ser uma pessoa que convivia de perto com a realidade e com estas pessoas do povo, destas atividades e tudo isso. E, portanto, está ainda por fazer, naturalmente, uma justa homenagem ao próprio Padre Luís Monteiro Matoso. Este contributo do Sr. Dr. Virgílio Arruda é importante e, sobretudo, tem também o grande mérito de nos apontar para muitas fontes. O que, de resto, este trabalho é valioso e, por isso, eu nos eximi de o aprofundar na dissertação para não vos amassar mais,
Mas a leitura deste texto dá-nos muitas pontes, abre-nos muitas portas para quem quiser efetivamente aprofundar estes temas. E até para desenvolver o que seria bom que se fizesse a própria biografia ou análise histórica da vida e da obra do Padre Luís Monteiro Matoso, que está por desvendar. Este livro é importante, ensina-nos muito, mas aguça-nos o apetite para o tanto que de alguma maneira se insinua, mas que não se materializa neste trabalho. É porque o Dr. Virgílio Arruda, também confessadamente, lutava contra o tempo, só tinha 50 minutos. E necessitaria efetivamente muito mais tempo para refletir sobre esta vida e esta obra. Mas agradeço a sua pertinente questão, que naturalmente também nos desafia para aprofundar mais e melhor esta figura. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Professor Dr. Miguel Maria Santos Correia Monteiro, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mestre e doutor em História Moderna pela Universidade de Lisboa, é membro das seguintes instituições: académico número da Academia Portuguesa da História, académico correspondente do Instituto Geográfico e História da Bahia, académico correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, académico correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, académico correspondente da Academia Paraguaia de La História, académico correspondente da Real Academia de La História de Espanha, membro efetivo e perpétuo correspondente da Academia Brasileira e de Filosofia, membro correspondente estrangeiro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, académico correspondente da Academia de Marinha, académico correspondente da Academia de Letras da Bahia, académico correspondente da Real Academia de Los Doutores de Espanha e ainda membro do Centro de Investigação Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Das suas últimas publicações constam Os Primeiros Jesuítas e a Missão Brasileira, a integração na Natures, in História e Natureza entre os dois lados do Atlântico, da Edições Barão. A dimensão europeia da educação e a renovação das estruturas histórico-didáticas da escola e novos estudos de cidadania, a escola como alicerce, a dimensão europeia da educação no volume 3, em que teve a coordenação da editora Petroni. Vamos agora ouvir a comunicação Memórias de Tempos Diferentes, evocativos da Academia Scalabitana e da Academia Portuguesa da História, pelo professor Dr. Miguel Correia Monteiro, vice-presidente da Academia Portuguesa da História. Começo por saudar o Sr. Professor Martim Vicente Rodrigues pela honra que me dá mais este convite. Há uma semana estive aqui e falei mais de 40 minutos. Não se assustem a Assembleia, porque trouxe dezenas de páginas, mas não é para... mas só serei relativamente breve. Quero saudar também os anteriores oradores, gostei muito e aprendi muito. Quero saudar também a senhora professora Manuela Mendonça, presidente da Academia Portuguesa da História, e a secretária-geral, a professora doutora Fátima Reis, que estão à distância. Com elas também quero saudar os confrades aqui presentes e à distância. Quero saudar os meus amigos e a senhora vereadora, a quem saudei também na semana passada. Quero saudar a doutora Manuela, gosto sempre de Sr. Marquês, meu amigo pessoal. Quero saudar também todos aqueles que se dignaram a estar aqui presentes. Aprendi com o professor Joaquim Veríssimo Serrão e eu fui o último doutorando do professor, doutorando com provas defendidas em público, e vim muitas vezes aqui à sua casa ele recebia, tinha muita gente a orientar, recebia pausadamente, mas cada vez que nos recebia
valia por 1 ano ou 2. E, portanto, eu vim aqui a Santarém e aprendi a gostar de Santarém. Não conheci o professor, não tive essa felicidade, o Sr. Dr. Virgílio Arruda, gravador Arruda. Aprendi muito. E, se me permitem, e quero expressar outra coisa, é que esta reunião vai no sentido das palavras do professor Serrão, quando dizia que o historiador não é um juiz, nem a história é um tribunal. A história, o historiador e a história têm o dever de dar voz a quem já não a tem. E, portanto, isto foi salientado aqui nas palavras dos oradores que me precederam, porque, como dizia o professor Serrão, a morte, o esquecimento, ao contrário, é pior que a morte. E, portanto, homenagens como esta e outras que se hão de seguir, tal como o livro que foi lançado há uma semana sobre Santarém, exaltando a memória e a cultura e as tradições, ficam para a história e servem para dar voz para os vindores que vêm a seguir a nós. Se me permitem, vou sentar-me porque tenho aqui documentação para abordar. Toda esta documentação que eu trouxe da Academia vai ser oferecida ao Centro de Investigação. Ora, como é que eu, depois de ter recebido o desafio do Sr. Professor Martinho, meu estimado amigo de há muitos anos, eu fui pedir ajuda a um funcionário extraordinário, que é o Luís da Academia Portuguesa da História, que é o responsável pelo Departamento de Académicos, e pedi-lhe acesso ao ficheiro do Dr. Virgílio Carvador Arruda, e temos um ficheiro extensíssimo para todos os académicos, e aqui encontrei muita coisa muito interessante. Ele foi admitido, efetivamente, como o Sr. Diretor do Correio do Ribatejo salientou e acertou, 17 de junho de 77, a informação tem que ser corretíssima, e aqui está. E é um pormenor muito interessante, também foi dito, é que ele entra em dezembro de 75 para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e em 77 é que entra para a Academia. Portanto, ele entrou primeiro no Brasil e depois só lhe fica bem, teve esse mérito. Teve esse mérito. Teve esse mérito. Portanto, depois do Dr. Calmon, ele foi designado, o Coronel Bessa substituiu como correspondente, e em 75, em dezembro, o Dr. Virgílio Arruda tem essa honra e essa distinção. Tem 2 medalhas de ouro, uma coletiva, porque é concedida ao Correio do Ribatejo em 1969, e outra a título póstumo por a sua morte em 1989. Para quem não se lembra, ele exerceu, não se desconhecia, a advocacia de 1929 a 1940. E há uma questão muito importante que eu saliento aqui. Foi subdelegado e delegado do Ministério do Trabalho de 1940 a 1972. Quero salientar que eu, no meu ponto de vista, por aquilo que li e por aquilo que sei, o Dr. Virgílio Arruda foi um homem íntegro e que não pode ser apontado como um homem do antigo regime, porque ele foi um republicano
com a ética antiga e, portanto, merece todo o nosso respeito. Foi vice-presidente da Câmara Municipal de Santarém, de 34 a 37, e diretor proprietário do jornal Correio do Ribatejo, desde maio de 1934 até à sua morte. Portanto, no ficheiro estão coisas muito interessantes, como a proposta para a sua entrada na Academia, a aceitação assinada pelo próprio, há muitas cartas da correspondência travada entre ele e o professor Veríssimo Serrão. Saliento as inúmeras publicações do Dr. Virgílio Arruda. Quer dizer que quero salientar também que há inúmeras, desde 77 até 89, inúmeras conferências que estão publicadas na Academia Portuguesa da História nos anais, nomeadamente a última que foi Leonor Teles e Santarém, antes e depois de Alves Barrote, foi a última. Saliento a homenagem que lhe foi prestada no 86º aniversário do seu nascimento, muito, muito interessante. E que, saliento, a Câmara Municipal de Santarém distinguiu como seu cidadão honorário, concedeu-lhe a medalha de ouro, perpetuou o seu nome numa rua de uma nova zona da nossa cidade, mas o mais ilustre de todos os santarenses contemporâneos, como foi classificado pelo nosso prezado colaborador e seu par na Academia Portuguesa da História, de que é presidente o professor Dr. Veríssimo Serrão, está finalmente consagrado através do bronze na Biblioteca Municipal Brancampo Freire, mesmo à entrada da sala que tem o seu nome, como já foi aqui referido. Quero salientar também as palavras da homenagem feita pelo professor Veríssimo Serrão, a evocação muito interessante que data de 89. A cidade de Santarém presta hoje merecida homenagem àquele que foi, sem dúvida, o mais ilustre escalabitano do nosso tempo. Mas não apenas o mais ilustre, o que já seria motivo bastante para enaltecer a figura do Dr. Virgílio Arruda, porque esta homenagem envolve também o mais dedicado e o mais caloroso dos filhos de Santarém, que a todos nos foi dado conhecer. São manifestações como esta que nos fazem acreditar que não morreu ainda no coração dos homens o sentimento da gratidão, dos homens e das instituições, porque o facto de uma Câmara Municipal querer assim enaltecer a memória de um filho ilustre apenas demonstra que a gratidão envolve também o sentimento coletivo. Foi com esse espírito que aqui viemos, esquecendo dissensões ou agravos, para envolvidos na tristeza e na saudade, recordar um grande nome de Santarém, um homem como o Dr. Virgílio Arruda, que deixou um vivo testemunho de bem pensar, de bem fazer e de bem servir. Ouvimos Bernardo Figueiredo, atual diretor, à altura do Correio do Ribatejo, à época, entoar palavras de culto. Ele costuma assinar BF, pelo jornalista e pelo homem de letras que durante mais de meio século serviu a sua terra e a sua região à frente daquele semanário. Ouvimos também o distinto advogado e dedicado santareno, Sr. Dr. Gabriel da Rocha Souto, que sugeriu a realização desta homenagem, falar do Dr. Virgílio Arruda como estudioso do passado e como jurista de talento reconhecido. Seja-me agora permitido falar do historiador e do académico, do homem culto que soube construir uma obra de valor histórico em prol de Santarém e do Ribatejo e que mereceu, por isso, ser eleito membro de duas instituições académicas de prestígio,
o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, com sede no Rio de Janeiro, e a Academia Portuguesa da História, a que tenho a honra de presidir. É-me difícil falar do historiador Virgílio Arruda sem de imediato trazer à lembrança quase 50 anos de convívio, pois não consigo desligar o homem de cultura do amigo primoroso que sempre o foi nas boas e más horas da vida. O Dr. Virgílio Arruda continua a ver a pessoa que, ainda jovem, me habituei a respeitar e que continuei ao longo dos anos a admirar com todas as veras da minha alma. Uma amizade sem sombras, porque brotava dos mais fundos sentimentos do coração e do espírito. Que importa que os maldizentes amesquinhem o que foi grande, maldigam o que foi nobre, pervertam o que foi justo? A pequenez das coisas não tem força para julgar a grandeza do espírito, porque cada pessoa deixa a imagem própria do seu destino duradoura quando as suas obras lançaram raízes efêmeras, quando não resistem aos balanços do tempo que passa. Por isso, podemos afirmar neste ato de celebração que o Dr. Virgílio Arruda há de ficar na história de Santarém como um dos homens que marcaram poderosamente o nosso tempo. Fê-lo, o fulgor da sua inteligência com a dignidade da sua vida e com o amor à nossa terra e às nossas gentes, virtude em que ninguém o conseguiu superar. Ligado a uma tradição familiar que valorizou e enobreceu, reduziu a vida a 4 ou 5 postulados de valor fundamental: amar a Deus, servir a pátria, honrar a cultura e estimular os amigos. De tudo deu testemunho em 70 anos de colaboração no Correio do Ribatejo, dos quais 54 como seu diretor, fazendo deste jornal o porta-voz dos interesses e aspirações de Santarém e da província do Ribatejo. Na Santarém dos anos 40, o Correio do Ribatejo era bem mais do que um semanário noticioso informativo. Não era apenas a modesta lamparina que bruxuleava com o azeite dos olivais de Santarém, fechar aspas, como escrevia o Dr. Virgílio Arruda em colorida imagem. Há quase meio século, o Correio do Ribatejo era a cartilha por onde os rapazes da minha geração adquiriam gosto pelas letras e se sentiam fascinados pelo jornalismo. O Dr. Leonardo Ribeiro de Almeida, o António Cacho, o João Moreira, o Dr. Joaquim Martim da Silva e outros amigos presentes podem dar testemunho de que assim foi. Ler aos sábados o Correio do Ribatejo constituía um regalo para os nossos espíritos sequiosos de novidades literárias e de revelações históricas. As crónicas do Dr. Virgílio Arruda eram um deslumbramento pelo magnífico estilo de um grande escritor, pelas saborosas evocações do passado, em que era mestre, e pela acrisolada defesa do Ribatejo e de Santarém nas páginas de exaltação colorida das nossas tradições e costumes, das nossas vivências e dons. Nasceu assim o meu culto pelo Dr. Virgílio Arruda há 50 anos, e assim continuou a ser pela vida fora. À medida que publicava os seus livros e crónicas e que me ia honrando com os tesouros de uma amizade maior, era o meu sentimento de admiração que ele retribuía com a generosidade do seu afeto. Muitas vezes me indaguei como era possível um homem da sua cultura, que podia aspirar a uma carreira de escritor nacional, viver agarrado a Santarém, à frente do seu jornal, no contentamento de ser útil aos seus patrícios. E um dia, talvez pelo ano de 1970, respondeu-me: por nada deixaria a minha terra. Gosto de viajar, de conhecer outros horizontes e outras pessoas, mas o meu coração está em Santarém, pois sou uma ave que regressa sempre ao ninho. Aqui vivo na saudade do meu pai, no carinho da minha mulher, junto dos meus rapazes, como eles chamavam, do Correio do Ribatejo. Não tenho outras ambições que não sejam as de uma vida serena, servindo a minha terra o melhor que posso e que sei. Fim de citação. No fundo do homem, culto havia no Dr. Virgílio Arruda
um homem humilde e prestável, o que era prova de uma grande dignidade pessoal e moral. Não me satisfazendo a sua recusa, no dia 17 de junho de 1977, fiz-lhe a surpresa de apresentar à Academia Portuguesa da História uma proposta no sentido da sua eleição como sócio correspondente. Várias vezes o Dr. Virgílio Arruda tinha recusado a lembrança, mas agora tinha de a aceitar como justa homenagem à sua obra de historiador. A proposta tinha, entre outras, as seguintes considerações, e cito: a Academia Portuguesa da História tem procurado, na constante valorização dos seus quadros, estimular os estudos de história regional, por entender que a investigação de temas locais é tarefa louvável para o melhor conhecimento da história pátria. Segue esta ideia o Sr. Professor Martinho Rodrigues e o Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Tem-se assim na devida conta o esforço e a dedicação dos eruditos que, vivendo na província, procuram exaltar figuras e sucessos de interesse histórico e aprofundar efemérides que são marcos significativos das tradições regionais. Com licença. E entre outras considerações, a proposta acrescentava: nas páginas do Correio do Ribatejo, um dos mais antigos semanários do país, e que dirige há 43 anos, tem deixado crónicas de assinalado valor sobre a história de Santarém e outras povoações ribatejanas. Muitos desses estudos foram reunidos em livro, destacando-se Santarém no Tempo, como aqui foi dito, datada de 1971, que é a mais documentada monografia sobre o passado daquela histórica cidade. E presença de Cabral nas Rotas do Futuro, de 72, com prefácio do professor Damião Pérez, obra que abriu ao seu autor as portas do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E finalizava-se: senhor de uma admirável riqueza vernacular e de magníficos dotes de escritor e conferencista, o Dr. Virgílio Arruda tem ainda a sua produção dispersa por variados estudos de interesse histórico, que são valiosos contributos para o melhor conhecimento da história de Santarém e do Ribatejo. Eleito por unanimidade, o Dr. Virgílio Arruda foi dos mais prestigiosos membros da Academia Portuguesa da História, dando a esta colaboração, que pode considerar-se exemplar, na série dos Anais, publicou uma dezena de estudos para além de referir a biografia do Padre Luís Montes Matoso, datada de 1980, a evocação de Sá da Bandeira, de 82, os mestres e escolares de Santarém nas universidades do Renascimento, 1983, e o retrato de Simão Bolívar, 1984. Todos eles trabalhos de admirável feitura, pelo traçado e pelo estilo. Enquanto a saúde lhe o permitiu, deslocava-se às sextas-feiras ao Palácio da Rosa para assistir às sessões académicas. Era estimado e respeitado por todos os seus confrades, que nele apreciavam o historiador culto e o orador de rara elegância. E não esqueço ainda que no Correio do Ribatejo, de todas as semanas, o Dr. Virgílio Arruda dedicava um extenso noticiário ao labor da Academia da História, levando a gentileza ao ponto de enviar cada número do jornal a todos os seus amigos académicos. Com o seu poder vivo da comunicação que juntava excepcionais dons de simpatia humana, o Dr. Virgílio Arruda fez inúmeros amigos no país e no estrangeiro. Relembro apenas o nome do professor Dr. Pedro Calmon, grande amigo do professor Serrão, que se dirigia de braços abertos, exclamando: "Oh Arruda, como eu o admiro! Você é a crónica viva de Santarém." Relembro ainda a cerimónia de 84, realizada neste salão nobre, portanto,
na Academia, quando o presidente Ladislau Botas entregou ao notável orador brasileiro o diploma de cidadão de honra de Santarém. O Dr. Virgílio Arruda apresentou o amigo num discurso que pedia messas ao de Calmon, por muitos considerado o maior orador de sempre da língua portuguesa, ficando a assistência, o maior foi o Padre António Vieira, mas pronto, isso é outro assunto. Ficando a assistência fascinada com as duas grandes peças de oratório, atrevo-me a sugerir ao Sr. Presidente da Câmara, quando se paga a dívida em aberto, para com a memória de Pedro Calmon, que sempre exaltou a nossa cidade nos seus livros e discursos. Aliás, é muito interessante porque esta foto que eu tenho aqui, nos azulejos, percebe-se que é esta sala. É esta sala. Aliás, está aqui o aspecto da assistência e na sessão solene do Espaço do Conselho. Eu fui lá pelos azulejos. Pedro Calmon, que sempre exaltou a nossa cidade nos seus livros e discursos, a imagem do seu mestre Efrémio Peixoto, não foi Calmon que escreveu um dia: a história de Santarém é a história de Portugal? Hoje que surge, perto do Panteão da Graça, uma rua com o nome do maior amigo, porque foi também de Virgílio Arruda, que Santarém jamais teve em terras do Brasil. No dia em que a Câmara Municipal de Santarém presta homenagem, um tributo de gratidão e de saudade, trago uma lembrança da Academia Portuguesa da História para, com a memória desse admirável companheiro de trabalho, desse nobre servidor da cultura, desse amigo a quem poderei sempre chamar de muito querido, juntamente com o meu confrade Dr. António Manuel Gonçalves, que também se quis associar a esta homenagem aqui para recordar o Dr. Virgílio Arruda e sem esquecer a distinta senhora que foi a sua devotada companheira, a quem Deus uniu pelos laços da vida e da morte. Que profundos desígnios podem caber no âmago da providência para não separar dois seres que muito se amaram e se sentiram e que sentiam não poder viver um com o outro, um sem o outro. Que cada um de nós medite bem neste exemplo, que teve uma sentida expressão terrena, mas que não falta outra maior porventura de essência divina. Também o meu nome pessoal, em meu nome pessoal, quero agradecer ao Sr. Presidente da Câmara, assim como à Sra. Vereadora do Pelour da Cultura, a homenagem que a cidade de Santarém entendeu hoje prestar à memória do Dr. Virgílio Arruda, foi o mais ilustre e dedicado dos calabitanos do nosso burgo. Mas não basta perpetuar o seu nome numa artéria do nosso burgo. É preciso que as gerações futuras aprendam a respeitar o nome do homem de letras e do historiador que durante 70 anos, com talento e dedicação, todas as semanas escreveu crónicas vivas sobre o passado e o presente de Santarém. O Dr. Virgílio Arruda foi o maior escritor de Santarém. Foi o maior escritor que Santarém jamais teve ao longo dos tempos. Na aproximação do primeiro centenário do Correio do Ribatejo, porque não se pensa em descerrar-lhe um busto no Jardim da República, como uma homenagem perene da cidade que tão fielmente serviu e amou. Seguro que este busto existe. Existe, mas não está lá, está na biblioteca. Um homem da craveira mental, da irradiante simpatia e do sincero bairrismo do Dr. Virgílio Arruda, faz imensa falta em Santarém, de cuja alma ele foi, ao longo de meio século, o mais caloroso intérprete. Os que ficam no Correio do Ribatejo, os seus queridos rapazes, juntamente com Bernardo de Figueiredo, que lhe sucede à frente do jornal, ficam com a obrigação de lhe continuar a obra que está a ser continuada por estes dois senhores aqui ao meu lado. Os seus amigos tomam igual compromisso de lhe divulgar a mensagem e de não permitir que o seu nome seja esquecido ou atacado.
Quanto à cidade de Santarém, estou a terminar, essa pode ufanar-se do filho ilustre que bem serviu e amou como ninguém. Por mim, dirijo uma prece a Deus para que seja abençoada para todo o sempre a memória do grande santareno e do amigo querido que foi o Dr. Virgílio Arruda. Disse.